Fala pessoal, eu me chamo Luiz Guedes, eu sou aqui de Porto Alegre, trabalho com logoterapia, análise existencial e também sou idealizador da página Diário do Sentido lá no Instagram, vocês podem dar uma olhada se assim interessar. Eu vou dizer para vocês o meu ponto de partida. Como eu falei, eu trabalho com logoterapia, que é a terapia do sentido da vida de Viktor Frankl, e eu vou fazer uma ligação com a obra desse cara aqui, que é o Byung-Chul Han. Ele é um filósofo sul-coreano. Esse livro especificamente se chama Sociedade do Cansaço, onde ele discorre um pouco sobre a sociedade do desempenho. Segundo Chul Han, a gente tem dois tipos de potencialidades, né? As potencialidades positivas, ligadas ao fazer alguma coisa, e as potencialidades negativas, ligadas ao não fazer alguma coisa. Na nossa sociedade do desempenho, onde a gente está o tempo inteiro sendo obrigado a realizar um monte de ações, principalmente ligadas à produção, e aí eu não falo só em produção de itens, de bens, enfim, mas uma produção própria. A gente tem que estar sempre produzindo alguma coisa. Na nossa sociedade de desempenho, nós somos todos empreendedores de si mesmo o tempo inteiro. A gente precisa produzir e produzir e produzir e produzir, então nós estamos sempre cansados. Nós temos uma negação da potência negativa, que é o não fazer. Nós estamos sempre em potência positiva, em fazer porque eu preciso ser melhor, porque eu preciso produzir, porque eu preciso compor obras para minha vida, eu preciso ser sempre o melhor o tempo inteiro. Ocorre que nós estamos vivenciando, segundo o que Frankl fala, essa tirania do meio, porque nós estamos com um déficit, uma incapacidade de ativar nossas potências negativas. Então, a gente chegou a um ponto onde sempre é necessário dizer sim à produção pessoal, à produção, seja ela qual for. Então, se antes a gente tinha um tipo de opressão que vinha apenas do lado de fora, agora ela vem do lado de fora e do lado de dentro, né? O indivíduo também se auto-oprime em uma lógica incansável e inatingível. Isso faz com que o ser humano ele esteja constantemente insatisfeito consigo, né? Porque eu jamais vou conseguir produzir o que eu mesmo me exijo, o que essa tirania do meio me exige, né? Então eu vou estar sempre insatisfeito e isso causa muitos vazios existenciais, muitas vezes, porque eu sempre vou ser pior do que os ídolos inatingíveis, que é uma parcela ínfima da população que também tem problemas, mas que esses problemas aparecem de maneira diferenciada. A gente tende a achar que o nosso ideal de sucesso, aquelas pessoas de ideal de sucesso, elas não têm problemas que nem nós. Nós que temos os problemas. Se eu não conseguir ser igual àquele meu ideal, é porque eu sou um fracasso como pessoa. Não só como profissional, o que já seria ruim, mas também como pessoa. Quando a gente começa a pensar nas potências negativas, o não fazer, o se negar a fazer alguma coisa, ele está ligado diretamente a um pensamento desviante, a uma capacidade de ser diferente do que esse meio me cobra. E quando a gente entra nisso, a gente começa a ver muitos pensamentos sociais de tu não pode estar doente, tu tem que ter sempre pensamentos positivos, tu não pode ter raiva, tu não pode ter tristeza. Por que que esse tipo de pensamento se prolifera? Porque ele é interessante do ponto de vista de produção de pessoa. Como é que eu como ser humano, vou estar sempre querendo ser o empreendedor de mim mesmo, que não posso parar um segundo sequer se eu estiver triste? Se eu não pensar sempre positivo? Se eu tirar um tempo? Esse não tirar um tempo, segundo Chul Han, ele fala da aceleração da sociedade. Então nós estamos constantemente com pensamentos e ações aceleradas. A ação, ela é de extrema importância, porque se a gente fica só na reflexão, a ação não se concretiza de maneira adequada. Porém, em uma sociedade do desempenho, a capacidade reflexiva é extremamente reduzida porque eu preciso agir o tempo inteiro. Quando a minha capacidade de reflexão, né, a minha capacidade de abstrair, às vezes, da minha realidade e pensar e refletir sobre o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, direcionado a que eu estou fazendo, quando essa capacidade é perdida, eu também entro em uma lógica de exaustão, porque só existe ação. Quando a gente pensa em uma sociedade de desempenho onde só existe a potência positiva, a positividade tóxica, ela entra como um fator de adoecimento pelo seguinte fato: se eu não posso entrar em contato comigo, com as minhas vivências, com os meus sentimentos, porque eles são considerados negativos, automaticamente eu estou em uma situação que adoece, porque eu sinto. Eu, como ser humano, vocês, como seres humanos, sentem. Nós sentimos dor, tristeza, raiva,
melancolia, às vezes apatia. E a negação de sentir o que se sente torna a vida mecanizada. Então, quando alguém fala, não fica assim, pensa positivo, eu tenho que ter a alternativa de olhar para essa pessoa e falar, penso sim, eu não posso me afundar na tristeza, na melancolia e fazer daquilo o meu mundo, mas entender que aquilo faz parte do meu mundo também, que não existem sentimentos negativos, existem vivências de sentimentos que são funcionais e disfuncionais. Eu não vivenciar esses sentimentos de maneira funcional, né, eu vivenciar eles de maneira disfuncional, que é negando a existência, torna com que essa parte da minha existência não seja contemplada. Então, quando a gente tem, por exemplo, dentro do meio organizacional, uma positividade tóxica, a pessoa que manifesta qualquer tipo de sentimento que seja considerado, entre aspas, negativo, ela é a pessoa chata que só reclama, ela não está trabalhando, produzindo como as outras que só pensam em motivação, porque ela às vezes fica mais introspectiva, às vezes ela tem problemas que ela precisa pensar sobre esses problemas, e o fato dela parar para pensar e refletir tira o foco da produção. No ambiente organizacional, isso pode ser um adoecedor, inclusive um desencadeante para a síndrome de burnout, porque a gente tem um esgotamento a partir de uma produção constante sem uma desaceleração. Então, o que é necessário, né, quando a gente pensa em positividade tóxica? A conscientização. Até porque quando a gente fala em positividade tóxica, onde tudo está bem o tempo inteiro, a gente tem duas opções. Só duas. Quando alguém está sempre bem o tempo inteiro, ou ela mente para si, ou ela mente para o mundo, ou para os dois. Pois, como diria o grande poeta, né, Vander Wildner, eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. É impossível. A vida não é sofrimento, mas a vida também é sofrimento. E a gente ser autorizado socialmente, pessoalmente, profissionalmente a sentir o que se sente é extremamente importante. Porque quando a gente não sente, a gente vai guardando, até que o nosso corpo adoece, o nosso psicológico adoece, o nosso emocional adoece. A positividade tóxica, no momento que a gente vive, principalmente ligado ao jovem místico, né? Onde tudo é sempre uma coisa maravilhosa, uma dádiva que deve ser vivida e que não devemos pensar no lado negativo. Isso cria uma empatia prejudicada, porque se eu não consigo reconhecer que o sofrimento existe, eu não consigo reconhecer a importância desse sofrimento para as pessoas que estão sofrendo. E isso a nível pessoal, a nível social. Negar que o sofrimento existe é negar uma parte humana, é negar que nós temos vivências diferenciadas todos os dias. Todo mundo sofre todos os dias em alguma intensidade, em níveis diferenciados, por motivos diferenciados. E esse sofrimento, ele não é mensurável a partir do que eu acho que é sofrer ou não, a partir do que eu acho que vale a pena sofrer ou não. Então, uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas acham que é uma piada de mau gosto, mas é uma realidade, que é, tu tá com esse sofrimento, mas o fulano, sem as duas pernas, escalou o Monte Everest. Qual a sua desculpa? A minha desculpa é que as minhas pernas doem. Isso é desmerecer o fulano? Não. Isso é dizer que a minha dor, ela é real. Por mais que o fulano não tenha a mesma dor que eu, ele certamente tem outras dores. E fingir que essas dores não existem não vão fazer com que elas sarem. Então, eu ter a minha própria dor não precisa de uma justificativa para isso. Qual a sua desculpa? Eu não tenho desculpa, eu estou sentindo e eu tenho o direito de sentir o que eu sinto. A positividade tóxica, ela age de uma maneira cruel, fazendo com que os indivíduos se sintam inferiores às pessoas que não sofrem, quando na verdade todos sofrem. Então a positividade tóxica, ela tem um mecanismo de tirania do meio, onde a pessoa não se sente autorizada a ser um ser humano. E falta um pouco as pessoas se darem conta que o sofrimento, ele é parte fundamental da vida. Não porque nós precisamos sofrer para evoluir como ser humano, mas porque nós não temos escolha frente ao sofrimento. Ele está presente, ele vai existir. Todos nós vamos sofrer. E qual é o nível desse sofrimento? Só nós sabemos. Se eu não sofrer de fato, enfrentar esse sofrimento, entender esse sofrimento, eu não vou amadurecer nesse ato de sofrer. E eu vou continuar sofrendo de maneira cada vez mais forte, até o ponto do desespero. Quando a gente não deixa uma pessoa sofrer, entrar em contato com as suas próprias emoções, essa pessoa não aprende a lidar com essas emoções. E não aprender a lidar com essas emoções
faz com que essa pessoa aos poucos vá sucumbindo a elas e ela vá adoecendo a elas. Enquanto você, pessoa positiva o tempo inteiro, vai estar na boa, longe dessa pessoa, ou fingindo que essa pessoa não está sofrendo. Então é importante que exista essa conscientização de que ser positivo o tempo inteiro faz com que pessoas que não conseguem se enganar a esse nível sofram mais ainda. A positividade tóxica, ela vem para trazer uma nova lógica de sofrimento que não existia anteriormente. A gente traz agora uma lógica mais contemporânea, onde eu preciso sempre buscar tudo de positivo na minha vida. E sim, é importante a gente ter pensamento positivo. O que não é importante, o que é extremamente adoecedor, alienante, infantil, é pensar que nós não vamos sofrer e que nós temos escolhas. O sofrimento não é opcional. Ele está na nossa vida. O opcional é o jeito que nós lidamos com ele. Tenha esse pensamento desviante de que você não precisa estar feliz o tempo inteiro, que você não precisa estar funcional no sentido de produção funcional o tempo inteiro. E isso pode ser o diferencial entre o adoecimento e uma vivência saudável desse sofrimento. Então a gente precisa desse enfrentamento. Esse enfrentamento só vem a partir dessas pulsões, essas energias negativas, que é o ato de não fazer. Eu não vou fazer o que eu estava fazendo a vida inteira, o tempo inteiro, porque eu preciso pensar um pouco sobre o que eu estou passando, por que eu estou passando, como eu estou passando, qual o significado disso para mim, qual o sentido que isso faz. Quando eu consigo romper com esse ciclo de opressão do meio para cima de mim, pro jeito que eu vivencio as minhas emoções e as minhas experiências, os fenômenos que o mundo faz com que eu passe, é que eu consigo fazer o que o Frankl chama de antagonismo psiconoético. Eu consigo antagonizar, ser diferente do que o meu físico, o meu psíquico e o meu social mandam eu fazer. E esse antagonismo é extremamente necessário para o amadurecimento. Positividade tóxica, não sofrer, fingir que não sofre, não deixar os outros sofrerem, não é amadurecimento. É uma postura mesquinha e adoecedora que as pessoas impõem a si mesmo e em quem está ao seu redor. Esse tipo de cultura é responsável por vazio existencial em muitas pessoas, é responsável por situações de apatia, de nunca se sentir suficiente, em casos muito extremos ao suicídio. Então é importante que a gente atente para que nível as coisas estão chegando quando você quer ser positivo o tempo inteiro. Como você quer ajudar as pessoas. Às vezes a positividade tóxica, ela não vem no sentido de quero magoar alguém, quero fazer a pessoa ficar se sentindo mal. Às vezes vem de uma tentativa de ajuda, não fica assim, seja positivo. E isso é uma atitude leviana. Se você não sabe o que está fazendo, se tu não tem esse treinamento, enfim, essa tarimba de saber o que fazer, às vezes é melhor não fazer nada. Indico muito que leiam Byung-Chul Han, indico muito que leiam Viktor Frankl também, que está atrás dos livrinhos. Então é isso, valeu, um grande abraço, até mais.